Amém. A paz do Senhor, meus amados. Está fraco. A paz do Senhor, meus amados. Amém. O povo está cansado, mas está aí esperando, né? Para a noite já receber a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma palavra com o pastor Gurgel, palavra de cura abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai agir nesse local, como tem agido desde sexta-feira. Nós estamos bastante cansados, os meus 3 companheiros já foram embora, né? Porque tem compromisso amanhã, eu fico até terça. Hoje já vem mais 2, vai ser uma bênção de Deus. Queridos, para não tomar muito tempo, você já está cansado, vamos ouvir uma breve palavra. Vou contar aqui um pedacinho do meu testemunho e em seguida já passo o microfone para o pastor Gurgel. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, no versículo 21 até o 30. Uma palavra bem conhecida dos irmãos e eu não quero me estender muito. A palavra de Deus diz dessa maneira: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Respondeu os seus discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, certa do que havia lhe acontecido, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Pode tomar o seu assento, queridos. Meus queridos, todos nós somos sabedores, conhecedores dessa palavra, uma palavra que fala de cura, que fala de fé. E aqui essa mulher que havia 12 anos sofrendo uma enfermidade que todos nós sabemos, as mulheres principalmente sabem que se sofrer de uma hemorragia, uma semana, 5 dias, 10 dias, ela enfraquece, ela fica um tanto nervosa, ela passa por um processo de modificação no seu corpo físico. Mas essa mulher aqui, ela começou a sofrer com essa hemorragia e isso se perdurou por 12 anos, 12 longos anos. E a lei judaica, se você ler ali no Levíticos capítulo 15, você vai ver que essa mulher, ela tem que ser separada da sua família, dos seus entes queridos, da sociedade. Essa mulher então passa a não ter mais vida social, essa mulher passa a ser deixada de lado por seus filhos, por seu esposo, porque não pode ser tocada, porque se tocada, a pessoa se torna imunda, a pessoa se torna impura. E essa mulher então, ela é deixada de lado por seus filhos, seu esposo, ela vai para o seu quarto, ela desanima, ela entra em depressão, ela entra num processo de desânimo. Mas certo dia, diz a palavra, que uma multidão seguia Jesus, e antes de passar em frente à sua casa,
Jesus já tinha sido parado, confrontado com Jairo, que também pede para que Jesus viesse curar a sua filha que estava à beira da morte, ou à morte. Algumas versões dizem que ela já estava morta. Mas nesse dia especial, eu quero fazer aqui uma conjectura. A Bíblia não fala, mas essa mulher, no estado que estava, fraca, anêmica, debilitada, deitada em sua cama, só esperando a sua morte, porque cura não recebia, os médicos já tinham tomado todo o seu dinheiro, mas nesse dia especial, essa mulher, ela escuta um barulho diferente na sua rua, em frente à sua casa. Ela escuta algo diferente que vem trazer a ela uma disposição, uma fé determinante na sua vida. Essa mulher, ela passa a ter um pouco mais de coragem. Eu creio que essa mulher se levanta, pastor Gurgel. Ela vai até a sua janela se arrastando. Ela vai com dificuldades até a sua janela, olha aquela multidão e chama alguém para a sua janela e pergunta: aí, o que está acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo aqui na minha rua? E um jovem ou uma senhora ou um moço talvez diz para ela: e você não sabe o que está acontecendo? É Jesus. Jesus de Nazaré está passando aqui nessa rua, e ela, talvez conhecedora dos processos que Jesus realizava de curas, ela diz: Jesus, aquele que curou, aquele que libertou, aquele que ressuscitou mortos. E o jovem disse: é ele mesmo, é ele, Jesus, é esse mesmo que eu estou falando. Essa mulher talvez feche a janela da sua casa, vai até seu guarda-roupa, pega a melhor roupa que tinha, pastor Gurgel, toma um belo de um banho, penteia o seu cabelo, e ela determina dentro de si: hoje é o dia da minha vitória, aleluia, glórias a Deus. Essa mulher diz a palavra que ela diz para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Meus queridos, para Jesus não tem caso perdido. A nossa fé determina o tamanho da nossa vitória. Você vai visualizar isso comigo hoje. Você vai visualizar hoje com o pastor Gurgel aqui. Determine a sua fé dentro do seu coração hoje, e você vai ver que Deus vai fazer milagres nesse lugar aqui. Não desanime. Essa mulher talvez teve dias que estava em sua cama pedindo simplesmente a sua morte. Mas ali, ela chegou num processo de coragem. Ela determinou dentro de si mesmo que se ela caminhasse alguns passos até Jesus, não queria abraçar Jesus, ela não queria dar um abraço, um beijo em Jesus, ela não queria tocar nas mãos de Jesus, ela não queria pedir uma esmola para Jesus, ela não queria pedir dinheiro para Jesus, não, ela queria simplesmente tocar nas vestes de Jesus e ser curada, aleluia. Toque aí nas vestes deles nessa tarde, toque na veste de Jesus nessa tarde, e você vai ver que milagres vão acontecer, aleluia. Ora mandarabassuri candaraia. Essa mulher levantou num processo difícil, ela foi esbarrando nas pessoas, ela foi talvez caindo, tentou a primeira, não deu certo, tentou a segunda, não deu certo, tentou a terceira vez, não deu certo, mas de repente, numa parada que Jesus dá, ela consegue se jogar e tocar nas vestes de Jesus. Aleluia. E Jesus, como tem um poder extraordinário, ele para e pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Talvez você não imagina a proporção do milagre que houve na vida dessa mulher. Ela trêmula, côncia do que nela havia acontecido. Essa mulher passou por processos difíceis. Se os judaicos soubessem, se o povo que estava ali soubesse que essa mulher tivesse saído de casa para tocar em alguém, esbarrar em alguém, ela provavelmente seria apedrejada, seria arrastada e levada para fora da cidade como imunda. Mas essa mulher,
ela teve a felicidade de não tocar em ninguém naquele lugar, a não ser nas vestes de Jesus. Aleluia! Ela tocou nas vestes do mestre, e de repente ele sentiu que dele saíra poder, e ele parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos, admirados, porque o povo cercava Jesus, e disse: mestre, essa multidão, ela está te oprimindo, ela está te tocando, ela está te empurrando, querendo chegar, porque aqui naquele lugar, meus queridos, não tinha só aquela mulher, não tinha só Jairo necessitando de uma cura, tinha muitos ali que precisavam ter o seu coração reanimado, ter o seu coração cheio do poder de Deus. Eles precisavam de cura, eles precisavam de esmola, eles precisavam de pão para sobreviver, eles precisavam de palavra de Deus. E naquele dia ela se encontra com Jesus, e Jesus toca naquela mulher, porque quando ela toca em Jesus, o poder que sai dele toca nela também, e ela é curada. E diz a palavra que Jesus olhava para ela e dizia: filha, não temas, você foi curada, você recebeu a cura. Meus queridos, eu disse aqui que a fé determina o tamanho da nossa vitória. No ano de 2010, eu sofri com uma enfermidade muito difícil. Eu vinha de Goiás, pastor, e de repente começou a dor de cabeça muito forte em mim. E eu vinha dirigindo, eu tive que parar o carro. E de repente parei numa farmácia. Entrei na farmácia e pedi um remédio para dor de cabeça. E aquele jovem que me atendeu perguntou qual era a razão dessa dor de cabeça tão forte. E eu não soube responder. Ele disse: é melhor você procurar um médico, a sua pressão está um pouco alterada. Eu saí com o carro e vim no interior de São Paulo, cortando todo o interior de São Paulo, e não parei em lugar nenhum. Eu dei o carro para o pastor Zé, que estava comigo aqui ontem e hoje, e ele veio dirigindo. E eu cheguei na minha casa na sexta-feira. Eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até quinta-feira da outra semana com dor de cabeça. E numa noite eu não resisti. Eu chamei a minha esposa e pedi para ela me levar ao médico. E quando eu cheguei no hospital mais próximo da minha casa, o médico estava atendendo um acidentado de moto, que havia já entrado em óbito. E ele estava com a mão toda, as luvas sujas de sangue, mas ele passou no corredor e me viu, pastor. Eu estava com a mão na cabeça, com uma toalha encharcada na cabeça de tanta dor que tinha. E o médico parou na minha frente e disse: moço, qual é o seu problema? Eu disse: eu estou com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível já há uma semana. Ele olhou dentro do meu olho e disse: rápido, vem aqui, eu já atendi ali, já não tem mais problema, já entrou em óbito o moço que eu atendi. Ele largou as luvas, me botou numa cama, me deu a minha pressão e disse: você vai ser internado agora. Você sofreu um processo de AVC. E eu saí daquele lugar ali, passei por uma cama, ali ele me examinou do pé à cabeça e me deu um remédio para tomar. Eu dormi exatamente 2 horas. Ele disse: agora você vai para casa, você se cuide, não coma nada com muito sal, controla a sua pressão, e na segunda-feira você vai voltar aqui para um médico especialista lhe atender. Eu voltei na segunda-feira. Uma médica me atendeu e disse: qual é o seu problema maior? Eu disse: eu tenho muita dor de cabeça. E o médico disse que eu passei por um processo de AVC, um derrame cerebral. Ela me examinou, pediu diversos exames. Eu fiquei uma semana sendo examinado, queridos. E num dia, uma sexta-feira à tarde, ela pegou, me chamou em seu consultório e me deu o diagnóstico. Ela disse: você não sofreu um AVC, o seu problema é um pouco mais grave.
Você está sofrendo de uma doença chamada ELA, esclerose miotrófica lateral. E eu disse mais, doutora, e o que leva a essa doença? Ela disse, essa doença vai te tirar os movimentos das pernas, dos braços, da voz. E eu já estava com a voz meio dificultosa, eu não conseguia engolir, só líquido. Eu não conseguia mexer o lado esquerdo, direito. E ela disse para mim, essa doença eu vou ter que esclarecer para você melhor. Você tem exatamente 6 meses para parar de andar. E você tem 1 ano e meio de vida somente. Ela disse, simplesmente isso eu não posso esconder de você. Eu olhei para aquela médica, levantei bem a cabeça, eu disse, como é que é o nome da doença que a senhora falou? Ela disse, o nome da doença é ELA. Eu disse, eu vou dizer para a senhora que eu não tenho ela, eu tenho ele. Aleluia! Eu não tenho ela, eu tenho ele. E eu comecei a pregar para aquela mulher. Eu comecei a dizer para ela que aquela doença não me tiraria o poder de andar, não me tiraria a minha vida, porque eu acreditava num Deus que faz milagre, o mesmo Deus que eu preguei aqui, o Deus que curou a filha de Jairo, o Deus que curou aquela mulher hemorrágica. E aquela médica deu uma risada, e ela perguntou para mim, você é evangélico? Eu disse, sou. Ela disse, eu tenho que concordar com você, vocês são meio loucos, porque geralmente quando eu dou uma notícia dessa para algum cliente meu, ele chora, ele se desespera, ele já pede a morte. Eu disse, não, eu não choro, eu não me desespero, eu não peço a morte, porque aquele que eu sirvo, eu choro por ele, mas de alegria, e ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que cura, aquele que se manifesta no meio dos pobres, dos oprimidos, daqueles que não têm nenhum vigor. Ela olhou para mim e disse, moço, eu só tenho a dizer para você, continue com essa fé, só isso. Mas o que está decretado pela medicina, eu não posso voltar atrás. Eu disse, eu vou ter o prazer, doutora, de chegar aqui um dia no seu consultório e dizer, você lembra de mim? Quantos anos faz que você decretou a minha morte? Amados, naquele mesmo dia eu voltei para casa. Eu fiz igual essa mulher aqui. Eu dobrei o meu joelho do lado da minha cama e eu orei, o Senhor me cura, e fui dormir. Eu estava 2 semanas sem dormir. Aquela noite eu dormi demais. 4:30 da manhã eu senti um calor do lado do meu rosto, pastor. Eu senti alguma coisa grudenta, quente. Eu peguei, passei a mão, acendi a luz e me escondi um pouquinho para minha esposa não ver e não acordar ela. Quando eu olhei, era muito sangue na minha mão. Já tinha tomado toda a capa do travesseiro, o lençol, era sangue demais. E eu me assustei, mas ao mesmo tempo eu lembrei da oração. Eu fui no banheiro, lavei o rosto e o meu nariz sangrava, espirrava sangue. Eu chamei a minha esposa e disse, olha, aconteceu alguma coisa extraordinária comigo. Eu estou sangrando muito pela narina, só que eu não sinto mais dor em lugar nenhum, o meu movimento voltou, a minha língua destravou, eu consigo falar normal, eu consigo engolir a saliva normal, eu tenho certeza que eu fui curado nessa noite. Aleluia! E saí dali e fui para debaixo do chuveiro. Tomei um banho gelado, era inverno, meus queridos. Eu tomei um banho gelado e disse para minha esposa, faz um café e arruma um pão, porque hoje eu quero comer um pão, eu quero tomar um café com muito gosto, porque já faz 3 semanas que eu não como direito. Ela disse, você está maluco? Você não pode engolir nada que é sólido. Eu disse, faz o pão, eu vou engolir, vou comer, vou me alimentar e vou sair para trabalhar. E eu levantei e fiz tudo isso. E sabe quantos anos fazem isso? Agora no mês de junho, faz exatamente 6 anos. Quer dizer, eu já estou no lucro aí com quantos anos? Para quem ia morrer em 1 ano e meio? Eu estou aqui nessa tarde, porque Ele
e não ela, como ele falou. Ele que é o que cura, Ele é o que transforma, Ele é que pode te mudar nessa tarde, Ele pode levantar, e aqui nessa noite, vocês vão ver milagres, vocês vão ver maravilhas, aleluia. O mesmo Deus que me curou, é o mesmo Deus que a Bíblia fala, o mesmo Deus que pode te curar nessa tarde, é o mesmo Deus que a Bíblia fala, não há outro Deus além dele. Eu vinha para cá de viagem, eu encontrei muitas pessoas caminhando, bem capengas, sol nas costas, de muleta, uma vara arrastando, vinham pagar promessa. Que pena, eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eles não conhecem o Deus da Bíblia, eles não conhecem o Deus que cura, eles não conhecem um Deus que faz milagre, eles não conhecem um Deus que tira um homem que já está 4 dias morto e levanta da sepultura. Aleluia. Nessa tarde você espera milagre? Nessa tarde você quer tocar em Jesus? Nessa tarde você quer ver milagres acontecer? Ponha a sua fé em ação. Acredite no poder de nosso Deus. Aleluia. Queridos, o mesmo Deus que está lá em Camboriú está aqui também nessa tarde. O mesmo Deus que esse homem pregou nessa tarde é o mesmo Deus que opera lá na América, lá em Cuba, lá em Bolívia, lá na Ilha de Páscoa, na África. Não existe outro Deus, não tem Deus duplo. É o Deus que faz milagre nessa tarde. E eu quero agradecer a Deus por você que está aqui, que acreditou nesse Deus. Eu creio que pelos milagres que Deus faz, pelas maravilhas que Deus faz, essa arquibancada, essas cadeiras deviam estar cheias, lotadas, superlotadas de pessoas. Eles deviam estar se empurrando aqui para pegar um lugarzinho, como aquele povo andava ali com Jesus, para receber um toque de Jesus. Mas infelizmente ainda não é assim. Ainda tem muitos atrativos, queridos, que arranca a visão do povo em relação a Deus. Tem muitas coisas que ainda tiram a visão do povo em relação a Jesus Cristo. E nós que estamos aqui, ouça bem o que eu vou dizer. Nós somos os valentes que eu falei ontem à noite. Valentes que vão ressurgir das cinzas, do nada. Talvez as pessoas olhem para vocês, para mim, nessa tarde quente de domingo, com a Bíblia na mão, de terno e gravata, e diz assim: ei, lá vai os loucos, lá vai os que não são inteligentes, para não chamar de outra coisa, porque andam de paletó e gravata e Bíblia num cantorão desse, não estão na frente de uma televisão, não estão no cinema, não estão no shopping, não estão numa loja, não estão viajando para qualquer coisa outra, não. Eles estão aqui por acreditar nesse Deus Todo-Poderoso que nós acreditamos. Aleluia. Eira basuri mandaraia. Eu quero encerrar aqui a minha participação nessa tarde, mas eu quero pedir para você, que você continue sendo esse valente que Deus determinou na sua vida, que você continue sendo esse homem e mulher de Deus, com coragem suficiente para estar aqui sentado numa tarde de domingo, ouvindo um simples homem de Deus, ouvindo os homens de Deus que estão aqui, que não tem muita palavra, não são deputados, não são presidentes, não são governadores, mas estão aqui falando de um Deus que é tudo isso. Deus abençoe, queridos. Amém.